Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Esporte Show, seu programa de esportes na web, uma forma diferente e única de falar sobre esportes. Eu sou Marcelo Lopes, apresentador do programa Esporte Show e fundador do Cuca Beta, uma consultoria esportiva que já está aí há 3 anos no ar, que nem o nosso programa, que já está fazendo 3 anos e hoje edição de número 227, onde a gente sempre traz aí atletas, professores, coordenadores, gestores do esporte, de modalidades olímpicas e paralímpicas. E hoje vai ser muito legal, que nós vamos bater um papo muito bacana, vocês vão conhecer 2 pessoas sensacionais aqui, a Cici e a minha amiga Ivana, da Super Akids. Sim, Super Akids de Belo Horizonte, tá ok, galera? Então daqui a pouquinho elas já vão estar aí nos conectando aí, e a gente vai estar aqui fazer o nosso programa aqui, Esporte Show. Sejam todos muito bem-vindos. Lembrando, amanhã, programa Esporte Show no horário normal, das 19 horas, o programa das 19 horas, com aí o Jorge Carlos Júnior e Luiz Taioli, né? Falando e passando a limpo toda a semana aí do esporte, tá ok, galera? E se você gosta de natação, não perca, porque semana que vem nós vamos ter 2 convidados aí, muito legais aqui, 2 grandes treinadores aqui da natação, falando com a gente aqui nessa semana, que também vai ser uma semana onde a gente vai ter um convidado aqui, um para-atleta muito bacana aqui, o seu esporte aqui para todo mundo, tá ok, galera? Já estou aqui conectando aqui, nós vamos dividir hoje nós vamos começar aqui a nossa live com a Ivana e depois, na sequência, vem a Cici. Então, galera, hoje 2 pessoas aí falando com a gente aí. Anderson Bob também aqui da PAN de Costa Rica, Mato Grosso. Grande Anderson Bob, um forte abraço. E já dividindo a tela comigo, ela falando de Belo Horizonte, ela que deixou seu baby lá agora para atender a gente. Eu estou com Ivana. Seja bem-vinda, Ivana. Espera um pouquinho, que toda a minha empolgação fez travar um pouco aqui a nossa conexão, galera. Tá? Seja bem-vinda, Renata Arruda, todo mundo que está chegando aqui, sejam muito bem-vindos, a Nádia. Tá? Muito bem, galera, sejam bem-vindos. Bem-vindos aqui no Cuca Beta. Acompanhe aqui o Cuca Beta. Caiu um pouquinho aqui a conexão, já nós vamos estar falando com as meninas aqui direto de BH, a Ivana e a Cici, aqui da Super Akids, aqui de Belo Horizonte, tá ok, galera? E não perca, semana que vem nós vamos ter 2 treinadores de natação, um na segunda e outro na quarta. Terça-feira o esporte paralímpico e aí a gente fecha aí a nossa semana aí com mais alguns convidados que aos pouquinhos a gente vai estar falando para vocês aí, tá bom? Não perca aqui, grande abraço para o Igor. Em breve, mais uma pessoa que nadou o Canal da Mancha estará conosco aqui, Igor, imperdível aqui. Olá, acho que agora vai. Olá, Ivana, tudo bem? Boa noite, Marcelo, tudo bem? Eu já comecei com uma energia tão grande aqui, feliz de receber vocês. Nós derrubamos a internet aqui, né? Verdade. Nossa, a minha que caiu, né? Acho que foi a minha que caiu, não foi? Olha, tá valendo, não tem É, problema, não tem problema. Não vamos falar se foi a sua, se foi a gente, é o universo. Já me falaram que nós estamos em Mercúrio, isso é ruim para a tecnologia. Enfim, nós vamos aí conversar. Tudo bom com você, Ivana? boa noite, tudo bem, Marcelo? Obrigada pelo convite, tá? Desde já agradecemos o convite. Acho que essa live vai ser bem especial. Não, vai ser. Olha, eu só tenho que agradecer a você e a Cici, porque, assim, um carinho tão grande, gente, o carinho delas assim, na relação, para a gente combinar, né? Esse pentelho aqui enchendo elas para vir aqui falar com a gente. Nada. Mas um carinho tão grande, que é aquele mesmo carinho que a gente vê vocês preparando os materiais para os alunos, vocês dando aula. Sim. Então, assim, gratidão, porque realmente foi um espetáculo aí de carinho que vocês me deram, me proporcionaram essa semana. Mas vamos Muito lá, obrigada. Ivana. Pode ficar à vontade para mandar abraço se alguma irmã Eu entrar quero. aqui.
Fica à vontade. O programa é seu, tá? Então, tem um tanto de amigas, já tem umas amigas aí, tá? Carol, Karen, a Rê, obrigada, gente, pela presença de vocês. Nádia, muito Isso, obrigada. isso aí, fica à vontade. Pode, a hora que você quiser mandar abraço, beijo, viu, turma? Pode, Pode, né? fique à vontade. Ivana, conta para nós como é que surgiu a Super Aqua Kids. Super Aqua Kids. Então, eu e a Cici, nós nos encontramos na faculdade. Então, nossa conexão começou na Faculdade de Educação Física, né? Estudamos em Viçosa, na UFV, e viemos para BH. Aqui em BH, começamos a trabalhar numa escola grande de natação. Foi quando nós começamos a ter contato com a natação. E nessa escola, a gente trabalhava com natação infantil. Então, em 2015, surgiu, nós começamos foi até a época da crise, né? Teve uma crise, né? Aham, No Brasil. Nessa época, dizem, né, que a crise é ótimo para que as mudanças aconteçam, né? sem dúvida. Então, exatamente nessa época da crise, começamos a ficar incomodadas com a forma como estávamos, queríamos crescer, queríamos mostrar mais o nosso trabalho, queríamos ampliar de alguma forma, e com isso nós começamos a dar aula em condomínios aqui em BH, que não foi uma coisa que nós criamos, porque quando chegamos nos deparamos com muitos personagens, só que a gente não queria ser só personal, a gente queria ser uma escola de natação. E aí, Tá. nesse contexto, podemos dizer que somos pioneiros, porque até então não tinha assim, uma escola de natação funcionando dentro dos condomínios, sabe? Aham. E assim, em 2016, começamos como personal, e em 2016 nós criamos a Supers. Foi toda uma criação de uma design, nos ajudou a criar o nome, foi muito legal. E achamos que teve tudo a ver com o que a gente propõe, né? Que a Supers tem muito a ver com a questão de superação, né? E aí criamos a Supers, hoje a gente trabalha em vários condomínios, aqui em BH. E o propósito também de criar a Supers, sabe, Marcelo, é que a gente trabalha com muito amor, com muita dedicação. Então, a gente queria tentar fazer um trabalho, a gente queria montar uma escola onde esse amor, essa dedicação, esse afeto pudesse assumir um papel fundamental no ensino, Perfeito. sabe? E Aham. a partir de então, nós conhecemos a psicomotricidade. E a psicomotricidade, ela veio nos rechear com isso, sabe? Porque a gente buscava muito a gente busca, né? A gente trabalha com muito afeto, com muito amor. E a partir do momento que a gente conheceu a psicomotricidade, nossas aulas, elas se tornaram mais eficientes, mais excelentes, mais criativas, mais interessantes, sabe? E sem falar no fato de que a gente estuda muito, né? Então a gente gosta de estudar, sabe? Eu e a Cici, a gente está sempre à procura de, de cursos, de pós, de tudo que possa nos contribuir, né? Com o nosso conhecimento, que permita que tenhamos conhecimento para que a gente consiga passar essa atividade que a gente escolheu com mais amor, com mais dedicação para os nossos alunos. Então, assim que foi o surgimento da Supers. Não, sensacional, né? E a gente fica feliz porque, assim, vocês, né, você falou coisas muito importantes para esse momento que nós estamos vendo agora, que é, de novo, uma crise, talvez uma crise É, sem precedente até. E verdade. vocês, no momento da crise, vocês aproveitaram uma brecha, né? E Sim, modelaram, né? Startaram aí um projeto, e esse projeto de levar uma escola, né? De natação para os condomínios. Que sim, realmente, né? Eu acho que o caso de vocês é um dos casos, não só aí em BH, como no Brasil, acho que talvez seja um dos primeiros, porque o nosso país é tão sim, grande que eu fico com medo de falar isso. Mas com certeza é um dos primeiros, se não for o primeiro, e assim, é muito legal, porque esse é um modelo que eu já tinha visto lá fora, e foi muito legal quando eu comecei a conhecer o trabalho de vocês. Deu para sentir isso.
essa coisa de novidade. Espera um pouquinho que falhou. Isso mesmo. Vamos beber uma É, água para hidratar. não, é muita emoção, gente. Então, assim, é tudo novidade. Vocês veem também, né, na sua fala, você fala da aprendizagem contínua, que isso é importantíssimo para qualquer empreendedor, para qualquer profissional. Então, quer dizer, realmente a gente vê aí assim, uma quantidade tão grande de inovação no trabalho de vocês e o carinho, como eu já falei, né, o conhecimento técnico aí de vocês, que é sensacional. Só para deixar claro para a família aqui, para todo mundo que estiver assistindo, vocês atendem crianças a partir de que idade até que idade, Ivana? Então, ó, hoje nós atendemos crianças de 6 meses até mais ou menos uns 15 anos. Tá. Na verdade, quando a gente começou, a gente não tinha muita intenção de trabalhar com pré-adolescentes e adolescentes. Não por nada, mas para focar mais no infantil. Até ia Perfeito. comentar isso. O que acontece, Marcelo? Como nós tivemos muito esse trabalho do afeto, do amor, da questão de respeitar a criança, que eu vou falar, né, daqui a pouco, acho que eu vou falar um pouquinho com você sobre conhecer o aluno. Isso fez com que a gente tivesse muita procura de crianças maiores, porque a maioria dos professores tendem a oferecer aulas com muita técnica e esquecem que ele ainda é uma criança, Perfeito. sabe? Uhum. Então, nós tivemos muita procura por causa disso. As mães procuram e falam: olha, eu quero uma atividade para o meu filho, mas ele não vai ser nadador. Eu não quero que ele seja um nadador de elite. Eu quero que ele tenha prazer em realizar a atividade. E isso a gente conseguiu promover para as crianças nessa faixa etária, sabe? Então aí a gente foi ampliando. Então hoje a gente atende crianças de até 15 anos. Adolescentes, no caso, né? Fantástico, gente, fantástico. Quem ainda não segue, eu recomendo @SupersAquakids. Galera, Isso segue mesmo. lá, muito legal o perfil das meninas aqui, fantástico. Quem ainda não conhece o Cucabeta, @Cucabeta aqui. A gente sempre trazendo muito esporte, muito insight através Verdade. Muito dessas legal. nossas lives aí. Obrigado. Ivan, me fala uma coisa. Gente, eu assisti a sua palestra lá no curso, que a gente até, né, é um dos apoiadores lá, o curso Sim. lá promovido pelo professor Renato Simon e o professor Alberto Clar. E assim, você chegou logo já assim, bum, estourando a cabeça, né? Você vem jogando as frases, eu falo, Foi gente, verdade. que maldade que ela tá fazendo comigo, ela tá, pum, estourando minha cabeça aqui. Você já soltou a frase logo no início, assim, falando: experiências individuais constroem gestos e democratiza a aprendizagem da natação. Isso. Cara, fantástico. Essa sua fala, assim, né? Uma fala de democratizar, né? Isso que a gente fala, né? De levar o esporte para todas as pessoas Isso poderem mesmo. fazer, né? Me explica uma coisa agora. Quais as estratégias, né? Pensando aí que os professores deveriam realizar para alcançar essa fala que você falou? Essa fala é muito importante, né, Marcela? É uma fala que a gente utiliza demais no nosso trabalho. O que acontece? A criança, o ser humano, né, que seja, ele é um ser único. Ele é um ser individual, ele é um ser singular, que vem de experiências, que vem de contexto. E, portanto, essa criança, ela apresenta gestos. Cada contexto, cada experiência que ela tiver, vai trazer no corpinho dela algum tipo de gesto, sabe? E com Uhum. isso, com isso, a gente sabe que o nado, a natação, o nado, ele é um gesto construído. Ele não é um gesto que a criança nasce sabendo. Ele é construído. E, portanto, a gente acha de fundamental importância respeitar aquilo que a criança é capaz de fazer ou dá conta de fazer. Entendeu? Muitas crianças têm sido excluídas em atividades de natação por não adquirirem o gesto que se considera ideal, Perfeito, sabe? perfeito. E com isso as crianças desistem, elas se frustram. Então,
essa é uma característica nossa da Superes, de permitir que a criança, através desse gesto que ela tem, que ela é capaz de realizar, ela constrói o seu movimento e o movimento dela é aquele, para nadar. Né? Assim como os grandes Sim, nadadores têm suas formas de nadar, existem várias formas de nadar, sim, né? sim. Então, E muitas vão, para não dizer a palavra feio, que nós não vamos aqui fazer uma bancada, é né, de isso jurado, mesmo. vamos falar assim, pouco ortodoxas, né? Isso, entendeu? Para a gente tirar aqui, não vamos dar nota, pouco ortodoxa, né? Verdade, O que a gente muitas verdade. vezes assiste até que rasga livro, porque você fala, gente, como é que ela. E tem alguns recordistas mundiais até. Isso mesmo, isso E, mesmo. e não, desculpa te cortar, até. E uma coisa que você falou, isso de democratizar e respeitar o gesto da criança, porque a gente não sabe se ela vai ser nadadora o resto da vida, né? Ela Sim, pode amanhã ser uma menina que vai fazer saltos ornamentais. com certeza, Marcelo. Polo aquático, nado sincronizado, quer dizer, são outros esportes que a natação vão dar essa base para ela, né? Isso mesmo. Por isso a gente fala muito de potencializar aquilo que a criança tem de melhor, entendeu? É, não, a gente pensa o seguinte: não existe uma criança que não vá aprender a nadar, né? Ela Perfeito. vai aprender a fazer o gesto dela e a gente vai tentar potencializar essa questão, né? Então, por isso democratizar. E com isso a gente consegue conquistar inúmeros alunos, né? Sim, sem dúvida. Não, vocês conseguem conquistar diversos alunos e Isso, evitar que a gente tenha uma evasão e talvez evitar futuros acidentes, verdade, verdade. fazer com que essas crianças, esses adolescentes possam praticar outras atividades aquáticas, né? Sim, sim. Gente, estamos assim, ó, estamos cansados, é só a gente olhar na internet. Tem um que é bicampeão mundial de um esporte aquático, eu não vou falar qual, mas o nado dele é pouco ortodoxo, mas em cima da prancha é sensacional. É um fenômeno, fenômeno. Eu já dei muita dica. Mas é isso, né? É a gente poder respeitar essa singularidade. Olha, essa frase para mim assim foi estourou a cabeça logo quando você falou. Ivana, gente, é o seguinte, eu estou acelerando porque daqui a pouco tem a Cici também, tá, É gente? verdade. Para Eu tô dar te... tempo, né, Marcelo? Não, mas não, é que vocês têm filho pequeno, vocês têm um monte de compromisso, então eu ficava até meia-noite com vocês aqui. Mas assim, quem quiser mandar pergunta, manda pergunta, a gente vai tentar encaixar, tá bom, galera? A Letícia falando que tá com saudades, vários Ah, bonitinha. corações aqui, gente, maravilha. Ivana, me fala uma coisa. Vamos falar de uma coisa que tá muito em moda. Eu acho que tá começando a ficar até batido o assunto, né? Mas é um assunto sério, né? Que é a questão das aulas criativas, né? Então a gente muitas vezes até eu já falo, gente, a gente precisa tomar cuidado, porque a gente fala tanto que a gente faz aula criativa. Será que é criativa a nossa aula? Né? Ponto de interrogação. Verdade, verdade. Então, assim, o que eu queria perguntar para você? Quais os cuidados que o professor deve levar em conta, né, para poder planejar uma aula criativa, uma aula que vai engajar, que vai, assim, criar aquela experiência, vamos colocar entre parênteses, Disney para a criança aí, né? Isso mesmo. Então, Marcelo, você já falou uma coisa, você já falou uma estratégia aí fundamental, planejar. Será que os professores têm planejado as aulas que eles pretendem dar? Sabe? Então, eu Aham. acho que uma das primeiras estratégias é essa mesmo, é planejar a aula que você pretende dar para o seu aluno. Mas, em primeiro lugar, eu preciso conhecer o meu aluno, sabe? A gente bate muito nessa tecla. Eu tenho um aluno, em qual idade? Qual a faixa etária desse aluno? Qual estágio de desenvolvimento que essa criança está para que eu consiga planejar uma aula que vá atrair esse aluno, que vá permitir com que ele preste atenção na minha aula, se interesse pela minha aula e para que minha aula fique realmente uma aula interessante e para ele criativa. Porque será que a gente não está confundindo uma aula criativa de uma aula com um monte de materiais, sabe?
sem função, sendo utilizado sem função. Então, isso que a gente pensa. A estrutura pedagógica. Então, assim, são vários fatores. Ó. Primeiro, planejar a aula. Segundo, conhecer o meu aluno, pensar em estágios de desenvolvimento desse aluno, estágio motor, estágio cognitivo, estágio afetivo, como que aquele aluno chegou hoje para a aula, se ele está disposto ou não para aquela aula que eu propus. Ser criativo é eu planejar uma aula para dar hoje e, de repente, o meu aluno não chegou pronto para aquela aula que eu planejei e criar e mudar de aula em 2 tempos, porque eu preciso sentir meu aluno, né? Para saber se essa aula vai ser interessante naquele momento ou não, sabe? Saber quais estruturas pedagógicas eu vou utilizar para conquistar aquele aluno. A gente costuma dizer também que os materiais, como eu falei, eles devem, em muitas vezes, serem utilizados como meio, não como fim, sabe? Tudo vai depender de qual faixa etária que esse aluno vai estar, né? Qual a proposta que eu tenho. A gente utiliza muito a questão de periodizações. É importante ter a periodização, cada um dentro da característica que vai exercer, né? Qual função vai ter em relação a essa periodização. Então, essas são as características mais importantes para fazer com que a aula seja criativa, né? Criativa para o aluno, criativa para você, de ser capaz de modificar a aula no momento que o aluno, às vezes, não esteja pronto para receber aquele ensino que você está propondo fazer. Então, a gente pensa em aulas criativas dessa forma. Teríamos vários exemplos para dar. Porém, eu acredito que não seja uma receita de bolo, sabe? Não, perfeitamente. Eu concordo em gênero, grau e número, né? Eu acho que a criatividade é algo tão genuíno, né? Que sabe aquele bolo que só a nossa mãe sabe fazer, sabe? A nossa avó sabe fazer. A gente fala assim, mas qual é a receita? Não, filha, pega aqui, pega isso. Você fala, não, peraí, eu preciso pôr no livro. Não, não tem livro, né? Então, é uma coisa que eu acredito muito que tem que ser genuína. E eu quero fazer só uma provocação agora com você, né? Sim, fica à vontade. Porque assim, essa provocação, né? Eu, como já fui coordenador, já fui gestor também, muitas vezes a gente cobra do professor uma criatividade, né? E hoje a gente até falou em algumas lives aqui que a criatividade é uma das competências mais importantes nesse século. Mas, assim, muitas vezes a gente, antes de cobrar uma aula criativa do nosso professor, a gente precisa trabalhar a criatividade com o professor, né? Verdade, verdade. Né? Porque a gente pode, né? A gente imagina muitas vezes, e quem é muito criativo tem que tomar esse cuidado, né? Porque talvez ele ache que é fácil a criatividade, é ser criativo. E muitas vezes não, né? Muitas vezes nós, como formadores, nós precisamos estimular essa criatividade, porque todo mundo é criativo, né? Eu penso assim. Mas tirar aquilo dele, né? Saber quais são as conexões que ele vai fazer, por que ele pode misturar, né? Que vai gerar o que eu brinco de combinatividade, né? A criatividade com a combinação. E aí você coloca algo novo para o seu aluno, né? Você pensa mais ou menos por aí também, Ivana? Penso também. Eu acho que é um trabalho de motivação também, né? Sim. Que a gente tem que exercer. E até outra coisa que eu esqueci de falar, que eu acho muito importante, é que para que essa criatividade também seja exercida, a gente tem que trabalhar muito a segurança com o nosso aluno, sabe? Perfeito. Isso é muito importante para nós, professores de natação, trabalhar essa questão da segurança. É uma característica que contribui demais também no quesito criatividade. Sem dúvida nenhuma. Gente, eu estou aqui conversando com a Ivana, Super Aqua Kids de Belo Horizonte, daqui a pouco a Cici também. Você está com um baby novinho, né, Ivana? Tô com uma bebê de 4 meses. Betina. Betina. A Betina tem 4 meses. Vai fazer. Domingo ela faz 4 meses. Já estou considerando.
Não, sensacional, sensacional. Ó, a Pamela aqui, dentro das Supers, compartilhamos experiências. Ivane e Cici se preocupam em auxiliar prontamente em todos os planejamentos. A Ah, Pamela é professora super. que bacana, que bacana. Quantas pessoas hoje faz parte da equipe? Hoje nós somos 6 professoras. 6 professoras, que bacana, não, sensacional. Muito bem, a Nádia aqui, Supers é conhecimento com amor, Isso maravilha. mesmo, muito legal. Bom, vamos lá. Eu separei outra frase. Você veio no início já dando aquela paulada, e aí Isso mesmo. lá pelos 60 minutos você veio e deu outra paulada que eu falei, gente, olha só, ela quer explodir minha Essa é muito cabeça. importante. Ela quer explodir minha cabeça. Eu achei ótimo isso. Você comentou lá durante o curso que você não chama, até foi no bate-papo com uma pergunta que te fizeram até. Você Foi. não chama a atenção da criança durante a aula, e sim a chama para a atividade. Gente, olha a diferença. Não chama a atenção da criança, Atenção da professora. mas Chama a chama ela para a atenção para a atividade. atividade. Isso. Eu sempre uso essa expressão, sabe, Marcelo? Desde que a gente começou a dar aula, que a gente começou a entender, conhecer os alunos, a gente, a gente preza muito por essa questão de chamar atenção. Por quê? É, criança é criança, criança pula, criança olha para um lado, criança olha para o outro. Se você não, né? Você está falando, o menino está mergulhando. Você está falando, o menino está olhando para o outro lado. Então, isso é muito normal. Então, a gente recebia muitos questionamentos de alguns professores que trabalharam conosco, do tipo, gente, o que eu faço? O menino não para, ele não para quieto, ele não... Aí eu sempre falava, você não chama a atenção da criança, você chama ela para atividade. Você Sensacional. tem que criar uma estratégia de chamar a criança para aquela atividade. Porque quem vai chamar a atenção é o papai e a mamãe. Nós somos professores. Eu quero encantar aquela criança, eu quero permitir que ela saia de lá apaixonada comigo. E para isso, eu tenho estratégias. Eu tenho estratégias. E uma das estratégias é trazer uma atividade que seja propícia para a idade em que a criança está e que permita que ela se interesse pelo que eu estou fazendo. Então, se ela está mergulhando, eu cato ela lá no fundo rapidinho, tenho um jeitinho e falo: você não acredita, um exemplo, né? Tem extraterrestres andando por aqui, vamos fugir, temos que bater perna. Então, assim, a gente cria uma estratégia de tirar a criança daquela atividade que ela está fazendo, que é extra ali, para ela entrar na nossa atividade. Então, o Perfeito. mundo da imaginação é muito importante nesse momento, né? Com crianças, principalmente de 3 a 5 anos, que foi o que eu abordei no curso, sabe? E aí você acaba se conectando ao mundo dela, né? Quer dizer, Você vira criança, né? Você vira tem que virar criança. criança. A gente fala, não, um professor de natação que dá aula para criança, se ele não vira criança, ele não consegue dar aula para ela, né? Perfeito. Não consegue. E para os petitinhos, os de 1 a 3 anos, né, que ainda não tem a questão de moral, de limite, trabalhados ainda, você vai, à medida que ele vai fazendo atividade, você vai buscando nos gestos e nas atividades que ele vai executando, você vai criando atividades em cima daquilo. Você chama ele para pular no colchão, ele não foi, ele pulou para a piscina para o outro lado, você vai lá, já entra com outra atividade para ele não perceber que você está chamando atenção. Então, você vai com outra atividade. Você vai buscando atividades, até porque crianças de 1 a 3 anos, elas cansam muito rápido das atividades. Então, você tem que trocar de atividades a cada... Não tem um tempo exato, mas eu acredito que não chega a 1 minuto. Seria mais ou menos aquele show de música que a banda está tocando, a música ainda não acabou, tá aquele acorde mais baixo e você já começa com outra música. Com outra música, isso mesmo. E Não, vai. essa relação que você fez aí foi sensacional, é isso mesmo. É isso, né? É aquele É isso show, mesmo. né? A gente Quando perceber que precisa. está caindo, você tem que dar um jeito de subir, né? Exato. E trazer uma atividade nova, que seja estimulante, que seja de acordo com o estágio de desenvolvimento que a criança está, com o momento dela na aula. Tem dias, né, Marcelo, que a criança não quer fazer. Então,
você tem que entrar, entre aspas, no não fazer com ela. Aí, de Isso. repente, você ganha ela, sabe? Exato. Né? Porque o não fazer, muitas vezes, é a forma que ela encontrou para se comunicar que ela não está bem, né? Isso. E se você percebe isso, se você tem sensibilidade para perceber isso, você vai ver que até o final da aula você já conseguiu fazer com que ela faça mais do que você imaginava, né? Sensacional. Ivana, eu estou encantado de poder falar com você, tá? Ai, obrigada. A gente também está muito feliz pelo convite, tá? A gente quer É, mostrar a Súperes para o Brasil. não, olha, eu vou ser repetitivo, porque infelizmente o tempo urge, e agora vai entrar a Cici. Se ela já estiver na pressão 12/8, se ela estiver tranquila, né, é só ela avisar que se ela estiver prontinha, a gente vai desconectar você e vai colocá-la. Mas Combinado. assim, eu estou encantado, vou ser repetitivo depois, mas Belo Horizonte, a gente já tem vários amigos aí que acompanham o Cuca Beta, né? Belo Horizonte Ótimo. Vamos é a, seguir o Cuca terceira, Aberta, é a gente. terceira cidade que mais acompanha o Cuca Beta, aí Que bacana. tá numa briga forte com o Rio de Janeiro aí. Então, assim, a gente fica muito feliz. Assim que eu for aí dar um abraço no pessoal lá do Minas, no Alexandre Diani, no Felipe Galdino, com certeza eu vou marcar para conhecer vocês também pessoalmente, Ah, tem que vir, tem que sim, tem que marcar né? mesmo, Marcela. A gente vai ter maior prazer também de conhecer você. Não, sem dúvida nenhuma, né? E a gente, como bom nadador, ex-nadador de maratonas aquáticas, nossa conversa vai ser comendo alguma coisa, com certeza, né? Da Um cozinha pão de mineira. queijo? Ah, pode ser, menina, pode ser, sensacional. A gente adora, essa hora da noite falar disso é sensacional. Ivana, Verdade. muito obrigado, assim, foi sensacional. Eu imagino que a Obrigada Cici já também pelo deve estar aí, já convite. no Tá pronta já. aquecimento, já deve estar Já tá. rodando o braço, cantando musiquinha já. Então, assim, foi um Verdade. prazer poder falar com você, assim, tá? Muito obrigado, tá joia? Muito Beijo. obrigada também. Obrigada, pessoal que está assistindo a live, os amigos, tá, gente? Muito obrigada. Muito bom. Gente, fiquem aí, eu só vou desconectar aqui a Ivana, tá bom? Daqui a pouquinho a Cici já vai estar entrando aí, acho que uns 30 segundos, um minutinho, ela já vai estar entrando e a gente vai continuar conversando aqui com a família da Supers, tá ok, galera? E se você quiser mandar pergunta para a Cici, também pode mandar. Se você não conhece o Cucabeta, @Cucabeta, de segunda a sexta, a gente está aqui trazendo bastante esporte, trazendo bastante atividade. São 227 programas. A maioria está no nosso canal do YouTube, então fiquem à vontade para ir lá visitar, né, se inspirar em outros esportes também, que esse é o nosso objetivo aqui do Cuca Beta, de compartilhar informação e trazer todos os esportes, a gente aumentar o número de praticantes aqui. Muito bom! Ei, pessoal! Tudo bem, Marcelo? Tudo jóia, tudo Você jóia. está me escutando? Perfeito, parece que está aqui em casa. Perfeito? Parece que está aqui em casa, gente. Então tá ótimo, tá escutando. Ei, pessoal, ei, Marcelo, muito obrigada pelo convite. Um prazer imenso estar aqui com você. Quero mandar um oi para todo mundo que está aí. Eu vi as meninas da Super, está a Jéssica, a Hillary, a Pamela, a Fernanda, a Nádia, que faz nosso Instagram, que é uma fofa, que já entende tudo de natação, ela é da área de comunicação. Marcelo, Parabéns, já viu? pesquisa, já estuda. As meninas da Pós de São Paulo, da associação, a Mirella, a Renata, a Carol, a Karen, um beijo. Tem que mandar um beijo, né? Estão aqui só para nos assistir, Isso para aí. participar desse bate-papo. A tia Nem, minha tia e todo mundo. Ah, que legal, que gostoso. Não, eu vou ser repetitivo. Vocês são, assim, super fofas, super carinhosas, entendeu? É a mesma coisa que As você fez. mineirinhas. Não. Sensacional, gente. Eu estou encantado com vocês desde o dia lá do curso. E eu falei, eu vou encaixar, porque minha cabecinha fica aqui, né? Pô, coloca um pouco de esporte aqui, coloca outro, vai chamando, chama o pessoal do gelo, chama o pessoal paralímpico, natação infantil, enfim. A gente vai dando esse espaço para todo mundo. E eu Isso estou muito, mesmo. muito feliz de poder aqui ouvir vocês aí, que sensacional, tá? Cici, me fala uma coisa, assim, pandemia, né? Chegou a pandemia,
e você, né, a Ivana já contou um pouquinho de como nasceu as Supers aí, né? E vocês não param né, eu acho que isso que é bonito do exemplo do empreendedor, né? E a gente está muito feliz aqui que eu estou encontrando várias empreendedoras aqui do esporte. Isso é muito Isso é legal, muito legal, né? muito bacana. Eu acho que quando acabar essa pandemia, eu vou fazer um encontro de todas essas empreendedoras que Oh, estão passando por sensacional essa aqui. ideia. Olha, você não imagina. Se você olhar lá no nosso YouTube, nós vamos ver várias empreendedoras que passaram por aqui. Eu sempre falo isso, várias empreendedoras, meninos. Vendedoras. Meninos, abre o Então, olho. as meninas são muito criativas, né? Eu acho que as brincadeiras infantis nos proporcionaram muito isso, né? Essa Pode ser. criação por mais que seja ainda essa criar, fantasiar, repetir o que se viu, né? Tipo assim, a brincadeira de casinha, são várias coisas que acontecem dentro de uma brincadeira de casinha. Então, ali se permite criar, permite repetir, observar. Para você repetir, você tem que observar, né? Que é o que a gente faz com as crianças, né? Então, esse momento de criação vem da infância. Então, estamos repetindo hoje na vida adulta, né? Não, sem dúvida. E me explica como é que vocês, né, como é que vocês moldaram, como é que vocês conseguiram moldar o Supers online? Eu achei fantástico, fantástico. Dá um abraço para a Bel também, a avó de um aluno nosso, que adoro ela, uma fofa. E Bel, tem que mandar um beijo. E a Gel, uma aluninha nossa também, a aluninha da online, uma fofa, linda. Também eu vi ela entrando. Foi assim, Marcelo, na verdade, a online não foi nada além do que a gente já faz, que é responsabilidade e positividade. Então, assim, eu acho que a gente não iria passar por uma crise tão grande, né, e tão difícil. Não vou desmerecer essa crise por ninguém. Tem gente que realmente está tendo uma dificuldade maior, mas é a forma que eu vejo a vida, Ivana também, e a nossa equipe também. É a forma positiva frente ao mundo, entende? Perfeito. A gente está focado, com responsabilidade, amparado pela ciência, e a gente tem uma responsabilidade com a nossa equipe, temos uma responsabilidade com os nossos clientes, que são os nossos alunos. Então, eu acho que quando a gente tem essa responsabilidade cercado de afeto, um olhar individual, tanto para a equipe, quanto para a nossa individualidade, quanto para o nosso cliente, a gente consegue atendê-lo de uma forma mais completa. Tá? Eu sempre pensei nisso. Antes de ter a Supers, eu era personal, além de trabalhar numa escola de natação. E eu tenho clientes até hoje, não consigo ver como que eu vou vincular isso, porque a gente cria vínculos. E vínculos é um sinônimo de você ter esse cliente por mais tempo, Marcelo. Porque aquele cliente, apesar de estar dentro de um conjunto, ele é um ser único. E eu acho que os nossos clientes percebem isso. As nossas crianças percebem isso. Que eles têm uma importância imensa. E todos têm uma importância significativa, como todos da nossa equipe também têm. Então, esse pensamento veio de uma responsabilidade de pagar a conta, de levar continuar levando um serviço, porque de repente, Marcelo, no outro dia a gente não pode dar aula. Foi uma loucura. A gente decidiu à noite e avisar os pais no outro dia que ia fechar tudo. E aí eu comecei a perceber, durante uma semana, vendo jornal, que eu fiquei uma semana paralisada vendo jornal, eu comecei a perceber que como que eu iria fazer para... Que tempo era isso? O problema todo da crise é que a gente não tem um tempo. Né, Marcelo? Sim. Que dia que vai voltar, que dia que não vai, né? Os governantes também não sabem hoje que dia que vai voltar, que dia que não vai. Os médicos, né? A gente só sabia que aquele momento a gente não ia voltar. E que o pai não iria pagar o meu serviço por 2 meses e depois eu ia repor a aula e depois o que eu ia fazer com esse dinheiro se ele não tiver o serviço? Não, ele vai me pagar por um serviço. E eu tenho capacidade para isso. O que nos ajudou muito a estruturar a Supers Online foi um trabalho que a gente já fazia em solo nos condomínios, que também nasceu diante de uma necessidade, de uma responsabilidade e de um pensamento positivo e criativo. O que acontece na responsabilidade que eu falo é do conhecimento, tá, Marcelo? A gente tem que ter uma base para a gente criar.
todo profissional, para mim, que quer fórmulas, que quer estratégias, Ceci, como é que é a aula para dar certo? A aula para dar certo, você tem que ter fundamentos teóricos importantíssimos, porque Marcelo é uma pessoa, né? A Ceci é outra pessoa. Então, você vai desenvolver melhor de uma forma, mas a base científica é a mesma. Entende isso? Perfeito. Aí, entendeu? Aí, nessa necessidade, a gente criou as supras em solo. A psicomotricidade nos ajudou muito. Eu até falei com a Cacilda Velasco, né, que é a nossa orientadora. Falei, Cacilda, que a gente terminou, está fazendo a nossa monografia. Cacilda, a pós-graduação de psicomotricidade nos salvou na crise. Isso é uma coisa que eu tenho que falar com você. Porque diante da psicomotricidade, a gente teve a capacidade de estruturar toda uma atividade online e entender como que uma coisa não é fazer boneco, não é fazer uma brincadeira. É o dialogar com o pai, porque quem vai brincar com a criança é quem está com a criança. A criança tem um diálogo, mas não é com o computador e com o celular. Ela tem um diálogo com a brincadeira. E aí eu tenho que motivar o pai, ou quem seja o responsável, que dê segurança para a criança, que ela faça aquela brincadeira e faça essa ligação comigo, claro, que tem que ter essa afetividade, né? Mas essa afetividade é um trio, só que online. Não, foi um desafio gigante, a gente estruturou tudo, é muito bem estruturada, a nossa equipe foi fantástica. Então, o que a gente fez durante 15 dias? Estudou. Estudamos enfoques psicomotores, estudamos desenvolvimento infantil, estudamos qual plataforma iríamos usar, montamos todas as aulas, estudamos quais materiais teríamos sem ter acesso a nada, que em Belo Horizonte só estava com o supermercado. Fizemos toda uma estrutura disso, deixou tudo pronto, e aí eu liguei pai por pai. E conversei, e mandei o vídeo, expliquei, e fiquei só respondendo mensagem, falando, Ceci, não quero, o balé já não deu certo, a escola não deu certo, não aguento mais. Gente, é uma brincadeira, a gente vai orientar. Então, assim, olha, os pais que aderiram aprenderam muito de desenvolvimento infantil, Marcelo, porque o pai espera, tipo, eu estou dando aula para o seu filho. Eu passo a atividade, você entende, mas a criança não. Aí o pai quer que ele faça igual eu te falei. Eu falei, papai, não é assim. A criança ela vai entender dessa forma. Aí ela quis criar algo em cima daquele rolo de papel higiênico, do soprar, ele quis criar outra coisa. Deixa a criança criar. Aí o pai vai tomar, a criança chora. Não precisa tomar. Vamos criar em cima daquilo. Permita esse momento de criação, depois eu trago a criança. Eu já entro com outra oportunidade de brincadeira e a criança volta para mim, entendeu? Então, não tem fórmula para atividade online também. A gente tem o planejamento, a gente faz, tipo assim, se em 30 minutos de aula, são 30, 2 vezes a semana, a gente consegue fazer 8 atividades, a gente planeja 12. Porque se a criança não envolver naquele momento, por N motivos, ela está dentro da casa dela. Ela pode estava brincando com outra coisa. Então, a gente cria a rotina naquele mesmo horário. Já tem que programar e falar, a gente vai ligar a tela para a gente fazer a aulinha, brincadeira. Então, assim, criança pequenininha, tipo menos de 2 anos, já fala assim, Cici, mamãe, brincar. Então, assim, já sabe que é a hora da brincadeira. Entende, Marcelo? Isso foi muito bom, porque criou rotina. E outra coisa, esse objeto, ele pode ser... Como é que fala? Pode brincar de outras formas. Então, quando fecha a live, a gente fecha, tem um momento de fechar, de guardar os brinquedos e falar, mamãe, você pode brincar desse jeito. Aí, muitas mães continuam brincando com a criança e a criança continua brincando. Isso é tão rico. Por quê? O melhor brinquedo para a criança, não a água, né? Estamos falando de atividade fora da água, em solo. É o brinquedo que traz pouca informação, porque te permite criar, te permite errar, te permite acertar, a reconstruir. E aí está o segredo. O segredo da criatividade. O segredo de superar um pequeno desafio que é grande, que te ensina hoje a enfrentar um desafio maior. Então, quanto o brinquedo te traz menos informação, mais construção o seu filho tem. Mais neurônios ele ativa. Então, esse pequeno brinquedo, um algodão, você faz várias coisas, mas esse elo, existe um elo do corpo com o objeto. A aula não é o objeto, a aula é o movimento. É o elo, é a ligação, é o soprar,
é o identificar ele no corpo, entende? É um conjunto que a psicomotricidade nos ajudou, como educadoras físicas, com uma especialização em psicomotricidade, hoje nos sentimos seguras e capacitadas para entender de 3 anos, de 4 anos. Não, sensacional. Se cortou um pouquinho aqui no final, mas deu para entender. Eu vi que rodou, aí por isso que eu fiquei em silêncio. Será que está chegando? Não, deu para pegar, e é muito legal isso que você fala, né? O brinquedo que você não consegue, né? Traz menos informação, né? Não, principalmente na primeira infância, é sensacional. É um momento de alta criatividade. Se você tira a criatividade do seu filho, como esperar isso de um adulto, Marcelo? Não, sem dúvida. Você me fez lembrar o caso do Lego, porque antigamente o Lego... Não, o Lego é fantástico, né? Que você faz 1000 coisas com Lego, né? Mas antigamente a caixa ela vinha sem nenhum desenho, né? Você não comprava o Lego tematizado. Ah, tá. Uhum. E hoje aí você encontra ainda o Lego não tematizado, mas em menor escala, porque hoje você encontra muito mais Legos, né? Com caixa do Batman, desse super-herói, do outro herói, do seriado, enfim. E muitas vezes a gente já perguntando para as crianças, pelo menos que a gente teve convívio assim, ela fala, não, esse eu não gosto, eu quero copiar da caixa. Eu falei, gente, não tem que copiar, né? Você monta a sua nave espacial como você quiser, como você imagina, né? Quer misturar e, né, construir uma espada e falar que aquilo é uma nave espacial, vamos aceitar, né? Eu acho que é por aí, né, Cici? Eu vou dar um exemplo, já que muita gente pede para saber como que é. Eu vou dar um exemplo rapidinho. Só para não perder aqui um pouco, desculpa, só para não perder um pouquinho aqui, a Pamela, Cici, quando a criança não faz nada que estava proposto na aula, a aula agregou algo, aí você complementa aqui, só para deixar... Tá, agrega. Isso que é uma coisa super importante. Quando a criança, a gente acha que a criança não fez nada, mas ela fez muito. Vou dar uma atividade simples, tá? De uma atividade que a gente fez. A gente usou somente um pano grande e começou com ele pequeno. Então, a criança tem que identificar que parte do corpo que ele conseguiu. Estou falando uma criança de 1 ano e 7 meses, tá? Aí ele conseguiu andar com o pezinho, andar só com a mãozinha, não conseguiu o joelho. Aí desdobra um pouco. Aí ele conseguiu andar com o joelho, andar com a mão. Aí daqui a pouquinho abre tudo, ele consegue rolar, ele consegue fazer a cambalhota, então ele cabe o corpo todo. Aí cabe a mãe também. Quando terminou essa atividade, que é uma atividade de identificar tamanhos e que um objeto pode ser grande, pode ser pequeno, ele pode ser duro, pode ser macio, e que você pode estar dentro desse objeto de várias formas. Quando terminou a aula, o menino de 1 ano e 7 meses, sabe o que ela trouxe para mim? Ela correu na casa. E a mãe dela chamou. Sabe o que ela trouxe para mim? Sabe aqueles potes, um pequenininho, que cabe um dentro do outro? Ela trouxe o pote para mim, Marcelo. Ela entendeu a atividade. Olha que fantástico. Eu fiz uma atividade com o corpo, com um tecido. Ela pegou aquela atividade encaixar. Então, o que eu propiciei? Eu não dei uma informação pronta. É isso aí que deve ser que a Pamela entrou. A gente acha que ela não está entendendo esse contexto, porque a gente manda todo esse objetivo para a mãe. A criança não sabe, ela não sabe ler, ela não entende isso. E aí ela associou isso. Eu falei, mamãe, uma criança ela é muito esperta. Então, quando você cria essa possibilidade, ela transfere para uma outra situação. Isso é ter resiliência. É você não ter fórmula. Entende? Entendi. Não, isso eu tive na hora. Imagine isso no dia a dia. É a natação também. Tem gente que fala assim, sair da piscina, gente, eu não fiz nada da minha periodização. A criança não aprendeu. Calma, gente. A criança não... Vocês acham que ela não aprendeu, mas ela aprendeu. Na próxima aula, ela fez aquilo. Gente, eu ensinei, ela não aprendeu, ela fez. Porque a criança ela precisa de visualizar. Ela não fez, mas você fez. Porque quando a criança não faz, Marcelo, o professor tem que enfiar o rosto na água, ela tem que bater perna, ela tem que mergulhar, ela tem que girar, ela tem que fazer cambalhota. A criança não fez, mas ela viu. Na outra aula ela faz, porque ela viu você fazendo. A criança anda porque todo mundo anda. Então, assim, de repente, no dia que ela fez uma birra, que ela não quis fazer, você teve que fazer, o professor teve que se reinventar, e teve que nadar, e teve que pular, e teve que girar, e teve que cantar. Porque você tem que ser criança, você tem que ter um corpo disponível, né? Você não pode ser aquela coisa falando baixinho. Não, você tem que animar, né?
E aí você faz isso com a criança, aí a criança vê você fazendo, no outro dia ela faz, Marcelo. Aí você nada com a criança, porque a criança não quer nadar. Eles, sabe que eles adoram? Tipo assim, quando faço atividade muito usando o corpo. Vocês vão pular por cima de mim sem encostar em mim. Gente, tem criança que está chorando, não quero nadar. Aí vê eu interagindo, quero nadar, entendeu? Criança gosta de movimento, de alegria. Então a aula tem que ter amor, tem que ter afetividade, tem que ter periodização e tem que ele entende que a aula é você que dá o comando através da atividade que você monta. Por isso que a gente fala que a gente não corrige criança. A gente chama a criança para atividade. A gente chama a criança para atividade através de atividades bem estruturadas, atividades motivadas, né? Atividades criativas. Sim. E a criatividade nem sempre está no objeto, a criatividade na água principalmente. Quer brinquedo melhor que a água, mais gostoso? Tem mais gostoso que mergulhar? Porque toda criança mergulha, porque é gostoso. Deixa mergulhar, gente. Tá trabalhando a apneia, tá trabalhando o corpo, porque tem o contato, você percebe o corpo inteiro, você entende o esquema corporal, você consegue construir um gesto, consegue construir um movimento, e aí vai. Não, é fantástico o que você está falando. E assim, né? Eu até lembrei aqui o pessoal do golfe que nós recebemos. Um beijo para a Maria Fernanda, que esteve aqui, do pessoal do golfe aqui em São Paulo, do Golfe Brasil, que eles comentam que antes de eles começarem a primeira aula de golfe, eles interpretam qual é o estímulo que a pessoa mais vai dar retorno. Porque se o que eu falo. Vai ser visual que ele vai ensinar. Se vai ser pela fala, vai ser pela fala. Então, antes de primeira coisa é isso. E quando você traz aí, né, que o professor tem que trabalhar com o corpo, que a criança, ela estava quieta, mas quando ela quer passar por cima de você... É o diálogo, né? É o diálogo. Nisso aí está o diálogo, está o elo, né? A criancinha de 0 a 3 anos é a segurança. Se você dá segurança para a criança num meio inseguro, que é a água, né, instável, de empuxo que te leva para cima, não te dá segurança. Se você trabalha a segurança, o elo, que é o vínculo, você tem tudo com a criança. Primeiro, se você não é amigo, você não confia em quem você não é amigo. Então, você tem que preocupar em ser amigo da criança. Aí você ensina ele a ter segurança no meio inseguro, ensina ele a ter prazer no meio que te dá desafio. Então, ele aprende a vencer os desafios e ter prazer com essa autonomia. Então, você tem que incentivá-lo a ter essa autonomia. E a água é excelente para isso. Eu sou apaixonada com água para criança, eu acho que ajuda o professor demais. Eu acho que a criança cresce muito na água, porque o tempo inteiro ela... Né, tem vários professores aí. Aprender sozinho uma cambalhota, Marcelo, você... pega a gravidade e você vai para um lado, você vai torto, e aí quando ela consegue, a criança quando consegue, não... aí ela cria um vínculo, ela fica apaixonada, porque se você ajuda ela vencer um movimento que era difícil, que ela sabe que era difícil, ele construiu sozinho, ele falou, eu sou capaz. E você estava ali para ajudar, é isso que você tem que falar. Eu estou aqui para ajudar, mas você que vai fazer. Eu estou aqui, você consegue. Não, Marcelo, não tem preço. Você sabe e aí esse prazer da criança querer estar na água. Eu vou lá. Eu tenho alguém seguro comigo, né? Durante 2 anos e meio, 2 anos e meio, se me falha a memória, ou quase isso, eu fui coordenador de Kids, né, de uma grande empresa aqui em São Paulo. Então, a gente tinha lá para a faixa até os 6 anos de idade 16 modalidades esportivas, tá? A gente oferecia. O que acontece? A gente, nessa faixa etária, muitas vezes, o que a gente estava tentando colocar lá era que o planejamento da natação com a da capoeira, por exemplo, eles conversassem naquele mês, sabe? Tentassem conversar. Porque, conversando com os professores, existia um gap da criança não saber dar a cambalhota na aula de capoeira e ela também ainda não ter aprendido a fazer uma virada, uma cambalhota, né, para dar o início na água. E muitas vezes a criança ou ela fazia na água, porque na água ela se sentia segura em fazer, e não fazia fora, na aula disso. Então, a gente começou a aproximar isso para que, ao mesmo momento que ela fizesse natação e capoeira no plano, ela poderia estar tendo esse estímulo na água e na terra. Né? Muito legal.
como fazer a ponte, né, ou aquele outro exercício da capoeira, e a gente está dando uma iniciação de saída de costas para ela, né? Marcelo, isso é tão rico que é mais do que só fazer um movimento. Você criou um vínculo com a criança tanto na piscina quanto na capoeira. E esse professor teve que dar uma atenção especial para aquela criança. Nessa atenção, a criança sente a segurança no professor e ela executa. Exato. Porque, entendeu? Esse vínculo com o professor ajuda tanto o professor conseguir entender essa necessidade do vínculo e a criança responde a isso. Então, você consegue que a criança faça o que você tem a propor, entende? Então, Não, isso é muito rico. Sensacional, sensacional. Gente, eu estou encantado com a Ivana, já me encantou nessa primeira meia hora. Conversar com você também está sendo um baita papo aqui. Eu acho que quando eu for para BH, eu vou ter que ficar uma semana aí. Não, vamos. Eu acho que essa vida online foi muito bom, porque aproximou, né, pessoas. Eu não te conhecia pessoalmente, de nome, claro, muito. Uhum. E isso é muito rico, né, Marcelo? Aí nos congressos da vida vai dar para bater um papo com mais tempo, tomar um café e visitar também, né? É um prazer, venha a BH, sim. Vamos continuar com esses vínculos, né? Levando conhecimento, experiências, é muito importante. E a amizade, né? Que é muito importante. Exato. Eu acho que nós temos 3 minutos. Me fala uma coisa. Ai, meu Deus do céu. Me fala uma coisa. Me conta aqui quais são os próximos passos da Sampers após pandemia. Já tem na cabeça aí? Dá para você revelar alguma coisa para gente? A nossa empresa é bem jovem, né? Tem 3 anos e a gente trabalha hoje no condomínio, mas a gente hoje atende, né? A gente é especialista em desenvolvimento infantil, a primeira infância. A gente quer continuar estudando, né, Marcelo? Que a gente precisa de embasar. Igual eu até brinquei com a Renata na live da Renata, a gente tem material para fazer um livro aí de atividades para crianças pequenas, ainda mais menor que 3 anos, né? Que tem professor que fala, não tem como fazer solo com 1 ano, 2 anos. Eu acho que pode ser, alguma coisa pode estar por vir aí, tá? Um e-book ou um livro de atividades. E a gente tem essa proposta de crescer, assim, como empresa que presta serviço para a primeira infância, ou de formação de profissional, ou mesmo nessa área. A gente está ainda em expansão, né? A gente tem muito ainda o que conquistar, tá, Marcelo? E focar nisso, e acho que logo, logo a gente vai construindo. Não, sensacional. Olha, eu estou apaixonado pelo trabalho de vocês, realmente aqui. A galera aqui está aqui, que pena, está tão bom, gente, está sensacional. Mas daqui a pouco eu sei que nós vamos tomar um tackle aqui, né? Falando em futebol americano, nós vamos tomar um tackle aqui. Nós vamos falando até nos derrubarem aqui. Mas, assim, isso mesmo, então vamos falando. Então, vamos a primeira infância, tem, ó, 2 pode minutos. falar? Agora entrou aquele reloginho maldito de 2 minutos aqui. Ah, já então, tá? Já você ele avisa, né? Assim, você quer falar alguma coisa específica? Eu quero te agradecer mais uma vez, tá? E falar para você, para a Ivana, para toda a sua equipe, o que precisar do Cuca Aberta para a gente estar divulgando o trabalho de vocês, com certeza pode contar conosco. Queremos. Tá? A gente está sempre à disposição de colocar no mercado coisas boas e apoiar coisas boas. Deixa uma mensagem já que, né, eu te falei, nós temos 1 minuto e meio aqui, por aquele jovem professor que está começando sua carreira, deixa uma mensagem aí positiva, com criatividade aí para eles aí, Cici. Venha trabalhar com criança, que criança é delicioso. Por trabalhar com criança, você já tem que ter criatividade, você já tem que ter resiliência. Você tem que ter amor, que eu acho que o mundo hoje, mais do que nunca, está pedindo, implorando amor, né? Estude bastante. Se você tem uma boa base, você consegue criar, você consegue modificar, você consegue oferecer um trabalho de qualidade. A criança vai ter uma resposta, você vai ficar feliz como profissional, porque eu sou muito satisfeita com a minha profissão, amo a educação física, agora a psicomotricidade veio só nos ajudar. E eu acho que a educação física é linda, maravilhosa, temos grandes oportunidades, eu acho que é a profissão que não vai ser substituída com esse futuro, porque mais do que nunca precisamos do corpo, da mente, né, que é o tripé, corpo, mente e cognição,
E para isso a gente só precisa de uma base, a gente precisa de amor e a gente precisa de ver o outro, sentir o outro. O outro não pode ser um objeto, o outro era um ser humano. E aí não tem ninguém que te segure. E não tem fórmula, não tem fórmula. É só estudar, é só ter afeto e que vai